pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Kids Talks. Hoje temos uma convidada super especial, a nossa querida Jaqueline Guedes. Tudo bem com você? Muito obrigada. Estou ótima e super encantada aqui nesse estúdio. E eu te olhando assim, eu falei, meu Deus, não acredito que estou sendo entrevistada por ela, gente. Letícia. Obrigada, Letícia. Eu tô ótima e super feliz de estar aqui com você. Ai, obrigada. Enfim, então, como já dito, seu nome é Jaqueline Guedes, é amazonense, cabocla vinda de São Gabriel do Cachoeira, nossa, que interessante. É bacharel em marketing, pós-graduada em gestão de pessoas e empresarial. Também é mãe solo dos amores da sua vida, Maria Luísa e Henrique. E há 7 anos impacta centenas de profissionais através de treinamento, palestras e imersões para o público corporativo, através da Empower Marketing e Eventos. Além disso, leva para mulheres mais conforto e elegância com Dona Moncinha, uma franquia de calçados e bolsas femininas. Atualmente está como presidente da AGE Amazonas, Associação de Jovens Empresários do Amazonas. E eu posso te chamar de Jaque? Com toda certeza. Fica à vontade. Agora vamos começar primeiramente pela AGE, né? Conte para nós, o que a AGE é e o que ela faz? Ótima pergunta, Letícia. Isso a gente já falou algumas vezes até dentro da diretoria. Hoje, a AGE é a Associação de Jovens Empresários do Amazonas. E nós atuamos como um apoio para o empreendedor. Então, imagina só, você está aqui nesse podcast e quem sabe se seria interessante você entrevistar pessoas que já têm um podcast, né? Que sabem como atuar. É exatamente isso que a gente faz na AGE. Eu tenho uma agência, mas se eu encontro uma agência maior ou com uma pessoa que tem uma expertise maior do que a minha, vai facilitar bastante o crescimento da minha empresa. Então, a gente sempre fala que a AGE, ela vem com esse foco de gerar network, de gerar capacitação, de gerar negócios. Então, é um volume de empresários jovens, né? E quando a gente fala jovens, a gente não fala assim de 20 anos, não. A gente fala jovens de até 50 anos. Então, muita gente decidiu empreender depois da pandemia e nós decidimos aumentar, né, a probabilidade, a possibilidade que essas pessoas que já estão com uma idade mais madura fazer parte desse grupo, né? E também nos ajudar, porque imagina, é um empresário maduro, né? Tem outras e outras possibilidades dentro da AGE. Então a AGE ela vem com esse suporte empresarial e sempre de muito de mãos dadas com o Sebrae, que é o nosso grande apoiador. Ai, que massa, porque a minha mãe, ela tá também meio que... O Sebrae tá ajudando ela pra empreender a empresa dela, que no caso é a FB Andrade, mas enfim, isso é assunto para outro podcast. Opa, mas, então enfim... já sei que eu vou ser convidada novamente. Pode ser. Mas enfim, eu tava com uma dúvida aqui, o que é networking? O networking é exatamente isso, imagina só uma rede, né? Uma rede onde você pode se aproximar, onde você pode, posso até usar o termo se agarrar, né? Se agarrar em várias pessoas que vão te alavancar, né? Então, esse network, eu digo sempre que é como se fosse uma teia, né? Onde você vai ali se aproximando das pessoas que é interessante para você, para o seu negócio, para o que você quer almejar. Então, eu sempre gosto de usar essa ideia de que são contatos e contatos, uma grande malha de contatos de pessoas. Então, eu sempre falo assim, o meu negócio é feito de network, né? Hoje as pessoas vão trazendo, eu estou aqui devido a um network. Então, imagina, essa grande teia de negócios é que faz a gente ir conectando com as pessoas certas. Entendi. Então, basicamente, network é um contato comercial. Sim, também. Entendi. Quais são os desafios que a AGE enfrenta atualmente, no caso hoje em dia? Olha, a AGE esse ano, Letícia, vai fazer 10 anos. E imagina só, talvez seja a primeira, tem a sua idade a AGE, né, praticamente. E o maior desafio é justamente despertar esse interesse nos empresários.
de fazer parte de uma comunidade, do associativismo, né? De entender que ninguém está ali cobrando nada, ninguém está recebendo nada, mas que você pode fortalecer. Porque imagina só, uma empresa grande, ela vem com toda uma robustez de marketing, toda uma robustez de financeira, e às vezes para combater, não é nem combater, mas para você estar no mesmo nível que essa empresa, é um pouco mais desafiador. Mas quando você coloca várias empresas pequenas e médias, você se torna grande, porque um vai dando apoio para o outro. Então, a ideia é justamente essa, é reverberar que nós estamos aqui como apoiadores, que nós estamos aqui para poder levar você, não no colo, mas lado a lado, com a gente, para que a gente evolua junto. Nossa, que legal. Sim, a AGE tem muita coisa para oferecer. Mas enfim, quais são os critérios para um jovem empresário participar da AGE? Primeiro, CNPJ. E olha que legal, se porventura, você que está aí nos ouvindo, né, não tiver um CNPJ, nós temos uma contadora dentro da AGE que faz isso gratuitamente. Então, se você, não, eu queria muito, eu tenho uma banca de doce, mas eu não tenho um CNPJ, não tem problema. A nossa diretora financeira vai te ajudar a abrir esse CNPJ e você fazer parte da AGE. Então, ter o CNPJ é o grande ponto. Então, a gente facilita em tudo para que você faça parte dessa comunidade. E está disposto, né? Disposto a participar. Não é só chegar lá e dizer que está numa comunidade. É interagir também, é participar, é se colocar dentro das possibilidades, né? Ninguém vai chegar na porta da sua empresa, bater palma e falar que quer fazer negócio com você. Você tem que estar disposto para fazer isso. Se organizar também, acho que uma coisa que eu vejo muito na AGE é essa questão. A questão de você se organizar financeiramente também é um ponto principal ali. Então, assim, tudo que você, porventura, não conheça ou não saiba, sempre tem, como a gente chama carinhosamente, um agiano para tirar uma dúvida. Nossa, que legal. Então, basicamente, a AGE, ela é uma empresa, eu acho. É uma empresa. A AGE é uma empresa de oportunidades, né? Bem colocado. Eu ainda não tinha percebido isso. É uma empresa de oportunidade, é verdade. Porque, assim, nós temos todos os níveis de empresários ali. Nós temos um empresário que acabou de abrir o MEI e tem um empresário que acabou de ser... acabou de aparecer na Times Square. Nossa! Esse é o nível de empresários que nós temos dentro da AGE. E todo mundo no mesmo foco, no mesmo objetivo, né? Tanto que a AGE, eu falo que ela é uma grande mãezona, sabe? Que está ali cuidando, né? As pessoas sempre próximas. Então, é muito legal, assim, esse trabalho que a AGE vem realizando e que com a nossa entrada deu um boom pelo simples fato, mas muito importante, de ser a primeira bancada feminina. É a primeira vez em 10 anos que só tem mulheres à frente. Então a AGE, ela deu esse boom, né? As pessoas começaram a comentar bastante. Nossa, que bom, né? 4 mulheres à frente de uma associação. E a gente, mulher, se movimenta, né? Mulher é extraordinário, se movimenta, está sempre tendo novas ideias e essas ideias a gente vai colocando em prática. Assim, eu também tenho uma outra dúvida. Por exemplo, eu posso participar da AGE, uma criança? Se você tiver CNPJ, Tá. até 50 anos, pode participar. Não tem Então, problema. tipo, se a pessoa tiver, sei lá, uma empresa ou 7 e tiver um CNPJ, ela pode participar? Pode participar. E nós fizemos até uma mudança. Tem muitos gerentes, né, que trabalham para empresas grandes e não tem CNPJ. Então, ele pode aproveitar o CNPJ dessa empresa onde ele representa e fazer parte da AGE também. Claro que tudo isso, né, a gente vem com toda a parte jurídica, porque nós somos bem organizadas. Nós temos diretora financeira, diretora jurídica, então tudo muito organizado para que as pessoas se sintam seguras em estar ali. Tem uma dúvida, quero fazer como você perguntou, será que eu posso? Pode.
É claro que ali o conteúdo é totalmente voltado para a parte empresarial. Então, vai muito do que você está buscando, né? Basicamente, são esses pontos. Já te convido. E outra, a gente sempre tem eventos. Então, a gente tem o Café Entre Elas, que é um café só para mulheres. E a gente não está ali para tomar chá nem nada, não. A gente está ali para fazer negócio mesmo, né? Saber qual é o teu negócio, o que que eu posso aproveitar, o que que a gente pode influenciar. Então, nós já tivemos 2 edições. A primeira edição esgotou em 48 horas. Caraca. E a segunda edição esgotou em 24 horas. Para você ver como que as pessoas estão sedentas em se conectar, em aprender, em potencializar o seu negócio. Então, já te convido no próximo para estar lá com a gente. Enfim, é muito legal que, tipo, a AGE, ela tem vários eventos pra gente, no caso, nós mulheres e outras mulheres também, poderem conversar sobre o seu negócio pra poder ajudar a evoluir ele, não só ficar estagnado em um negócio que não dá tanto. Sabe o que que é às vezes, Letícia? Assim, é legal quando você troca uma ideia com alguém, sabe? Eu sempre falo que uma palavra, uma frase, ela consegue mudar o seu negócio. Ela consegue mudar o seu ponto de vista. Imagina só, você que já tem uma maturidade um pouco maior ali comparado a algumas crianças de 10 anos. Você for conversar, talvez você instigue essa pessoa a querer não é ser uma Letícia, mas ver você como uma referência. Isso é legal. Então, dentro da AGE, eu vejo muito dessa forma, principalmente para as mulheres. Por quê? A mulher ela acaba se abdicando muito, porque ela tem a casa, ela tem os filhos, ela tem tanta coisa para fazer, que ela acaba não estando nesses meios de negócio. Então, e elas se sentem acolhidas quando a gente faz esse tipo de evento, porque elas levam os filhos, quase todo mundo ali é mãe, então todo mundo consegue compreender que não tem, às vezes, alguém para ficar, né? Então, ela não é olhada de uma forma com um olhar torto, porque a criança está chorando. Não, pelo contrário, cada um pega. Não, deixa eu segurar, deixa eu isso, né? Então, é muito bacana ter essa possibilidade de reconectar com essa mulher que passou muito tempo em casa porque ela decidiu, né, se debruçar a maternidade, decidiu ter o momento dela. E agora ela decidiu voltar para os negócios. Então é muito bom quando a gente consegue, entre aspas, né, resgatar essa mulher para dentro dos negócios e conseguir ali dar força para que ela continue também. É muito legal que a AGE fez tudo isso, né? Sim, com certeza. Bom, agora eu acho que vamos falar sobre a sua empresa, a Empower Eventos e Marketing. Vamos. Bom, fala pra gente como é que. Fala pra gente como é que essa empresa nasceu. A Empower, ela nasceu em 2018 e eu já tinha uma outra empresa, que era uma empresa de comunicação e marketing. E na época eu tinha uma sociedade, finalizei essa sociedade e eu fiquei assim meio desapontada. Essa é a palavra. Fiquei meio desapontada porque ali era um sonho, foi o meu primeiro sonho de ser empresária, foi ali. Eu investi todo o meu capital naquela empresa. E aí eu tentei voltar para o mercado, Letícia, tentei voltar à CLT, nada contra, tá? Mas eu não consegui mais me adaptar. E aí eu tenho um carinho enorme pelo Sebrae, porque em uma das palestras, o Sebrae tem muita coisa gratuita, muita palestra gratuita. Se você abrir o site, você for lá no Sebrae, tem muita coisa gratuita. E aí eu fui em um desses cursos. Eu falei, não, eu vou montar outra empresa. Mas eu quero montar com um outro direcionamento. Eu sou formada em marketing, amo a área de marketing, mas eu quero fazer algo diferente. Eu não quero ter mais uma agência de marketing. E aí foi quando eu fui nesse evento do Sebrae. Isso me deu uma força, me deu uma vontade, né? E aí eu fiquei, o que eu posso fazer
que isso vai me gerar rentabilidade, porque a gente precisa, né? Evidente, mas e que isso vai me fazer bem ao outro. E uma coisa que eu sempre gostei foi de viajar. Sempre gostei de viajar. Eu sempre falo que eu já investi meu dinheiro em viagem. E valeu muito a pena. E aí, quase todas essas viagens que eu fiz era para eventos de conhecimento, né? Era para seminário, imersões. E aí foi quando me deu um start. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou trazer eventos corporativos para Manaus, para que isso possa dar oportunidade para outras pessoas participarem de eventos como esse e mudarem a mentalidade, mudarem de vida, sabe? Porque tudo bem, tem muito conteúdo na internet, mas nada substitui o presencial. E aí foi quando eu trouxe o primeiro palestrante. E eu sempre fui muito focada em vendas e marketing. Vendas e marketing. Mas testei finanças, né? E fico muito feliz porque todos esses testes me trouxeram até aqui. Então, eu sempre digo que a Empower, ela nasceu nessa força da mudança de compartilhar conhecimento aqui no Norte. Então, Jaque, vamos para a próxima pergunta. Explique para nós como a Empower Eventos e Marketing ela se tornou uma referência nessa área. Eu vejo que a gente decidiu sair da manada. Muitas vezes, durante esse percurso de 4 anos, que eu falo que a Empower é um bebê que cresceu rápido, tomou um fermento. Mas o que acontece? Muita gente perguntava assim, Jaque, vamos trazer um stand-up? Nada contra, acho maravilhoso, até vou em vários. Mas eu falei, não, o meu foco não é esse. O meu foco é justamente eu trazer possibilidade para que a pessoa possa expandir conhecimento, para que a pessoa veja aquele palestrante e fale, nossa, é isso que eu quero para o meu negócio. Nossa, é assim que eu consigo vender mais. É assim que eu consigo lidar melhor com a minha equipe. É assim que eu consigo lidar com as minhas emoções. Né? Então, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero exatamente isso. Então, eu acredito que ter esse objetivo muito claro fez com que a gente chegasse onde a gente chegou. Né? Então, agora a gente começa a experimentar outras possibilidades além, né, da parte de vendas. Agora a gente começa a ir para outras áreas, mas sempre focada nessa situação, em como eu posso ajudar o outro a ter a mentalidade dele de uma forma ainda melhor. E eu gosto muito quando você fala assim, nossa, como que a Empower chegou nessa posição? Vem como se fosse assim um videozinho na cabeça. É bem legal porque tem várias empresas que ainda elas seguem a manada. E quando isso acontece, meio que elas não conseguem evoluir, porque tem muitas pessoas fazendo aquilo. Exatamente. E eu realmente adorei isso que a senhora falou, porque, tipo assim, quando uma empresa, ela segue a manada, ela fica estagnada, porque tem várias pessoas fazendo isso. Uma empresa pode fazer isso melhor, outra empresa pode fazer isso pior. E considerando assim, não iria funcionar muito bem. Eu percebo assim que tudo, se você quer se destacar, você tem que ter um diferencial. Né? Tem muitas empresas de vários segmentos, mas quando você lembra de uma empresa desse segmento, você sempre lembra de quem? Da melhor. Então você vai ter que trabalhar muito mais. Então eu percebi o quê? Que era uma lacuna. Não tinha ninguém trabalhando nisso. Então eu fui exatamente onde ninguém estava fazendo isso de forma profissional. Então hoje eu tenho várias empresas que estão trazendo outros palestrantes, mas nada direcionado. Tem hora que está com palestrante na parte de conteúdo, tem hora que está na parte infantil, tem hora que está na parte de stand-up. Então, assim, não é algo direcionado. O meu não. O meu objetivo é único e muito bem desenhado. Então, eu acredito que isso facilitou e está facilitando essa questão de sair da mesmice, né?
Então é legal porque hoje a gente chegou nesse investindo para aprender, investindo nos eventos para aprender. É exatamente isso que aconteceu com a Empower. É muito legal a gente ver essa empresa crescendo, né? Porque agora ela tá num dos postos que é de destaque. E é muito legal ver empresários, empreendedores, na realidade mais empresários, né? Que conseguiram chegar nessa posição de primeiro. Mas vamos embora para a próxima pergunta? Vamos lá. Enfim, já fez algum evento que ficou no 0 que, tipo, não deu lucro? Já. E foi no primeiro ano da minha empresa. Eu fui, a empresa abriu abriu em 2018, mas eu só consegui fazer o meu primeiro evento em 2019. Para você ter uma ideia, o nome Empower eu passei 2 meses pesquisando, porque eu queria algo diferente, mas com uma facilidade na leitura, na escrita, na fala. E aí eu pesquisei bastante, né? Então, só daí você tira 2 meses. Depois que eu fui ver qual palestrante e eu conseguia pagar, né? Porque todos os eventos hoje é investimento meu, não tem uma empresa por trás, não tem um investidor, é tudo realmente capital próprio. E aí eu lembro que final do ano de 2019 eu decido dar um passo maior que a perna. Eu decido trazer para Manaus Gustavo Cerbasi. Porque eu acreditava que ia dar super certo. Mas por quê? Porque eu seguia o conteúdo dele, eu conhecia o trabalho dele, e eu então tirei isso por mim. Só que naquela época, ele ainda, aqui em Manaus, não era tão conhecido assim. Então, foi o evento mais desafiador, mas foi o evento que eu mais aprendi. Eu realmente, assim, eu falo, nossa, que eu fui muito corajosa, porque é um palestrante de alto nível, tanto que depois desses 4 anos, agora que ele está voltando pelo Sebrae. Nenhuma empresa ainda empresa privada, né, como a minha, conseguiu trazer ele novamente. Então, assim, ali foi um grande aprendizado de organização, de realmente ter calma na hora de você escolher os parceiros, enfim, muita coisa naquele evento ali eu aprendi. E o que eu mais gostei foi porque mesmo um palestrante como aquele de alto nível, vendo uma menina praticamente, né? Ele sempre foi muito tranquilo, muito educado, muito paciente. E isso foi me dando calma, porque assim, até para eu apresentar ele no palco, eu estava nervosa, porque eu não acreditava que aquele grande palestrante estava do meu lado. Então, eu fiquei muito contente por ele e aprendi isso, a ser serena, mesmo naquele caos, ele sempre muito tranquilo, assim, me deixando bem, né? Sem estar com aquele sentimento de, poxa, não deu certo, não, tá tudo certo, vamos continuar. Então, esse foi o evento que financeiramente foi bem desafiador. E é bom que você já fez essa contribuição, porque tem muita gente que erra nisso. Quando pessoas elas colocam para o seu público coisas que elas gostam e não coisas que o público gosta. Exatamente. O mais focado é o público, não o que você gosta. Uhum, é isso mesmo. E também é bem legal aprender esse negócio de, tipo, respirar quando tá tudo um caos, um nervo na cabeça, pra você aprender a se controlar em horas difíceis. Eu vejo assim que uma das coisas que mais o empresário, o empreendedor, enfim, ele precisa treinar são as emoções. Ele precisa ter essas emoções muito equilibradas. Eu já melhorei bastante, né? Porque paciência não é a minha melhor habilidade. Pra mim também não. Então tá tudo certo. Então, estando agora à frente de 3 empresas, né? Porque a AGE não deixa de ser uma empresa, eu vejo assim o quanto que eu preciso ouvir mais, falar menos e analisar
cada ponto. Então, a maturidade empresarial, ela vem pelas experiências mesmo. Então, eu não descarto essa experiência que eu tive, que foi de suma importância para que eu não desistisse, porque eu falei, poxa, se eu consigo trazer uma pessoa como essa no primeiro ano da minha empresa, eu consigo fazer coisas maiores. Então, isso é muito, muito, muito bacana que tu pontuou, né? De a pessoa saber se concentrar no resultado. Sempre falo que ninguém precisa saber como é que tá os bastidores. As pessoas querem saber da entrega. Quais dos eventos teve mais público ou tem mais público atualmente? O evento que eu tive, vamos botar resultado? O evento que eu tive mais resultado foi o evento de vendas, que foi com o Thiago Conce. Eu nunca tinha. O meu grande sonho era alugar o Teatro Manauara. Porque eu sempre fazia em hotéis, pelo aquele público pequeno, né? E meu sonho era alugar. Eu ia para aquelas apresentações do Manauara e eu falava, nossa, um dia eu vou subir aqui e vou fazer um evento da minha empresa aqui. E eu fico até emocionada em lembrar que quando foi esse evento, ele foi um mês antes da pandemia. E assim, eu tinha alugado só uma parte do Manauara. E quando foi faltando uma semana para o evento acontecer, uma quantidade de vendas absurdas, eu tive que alugar outra parte do Manauara. E foi a primeira vez que eu fiz um evento em 360, porque o palestrante tinha que olhar para o público, né, da sua direita e o público da sua esquerda. E eu fiquei assim, nossa, foi um evento assim que financeiramente foi muito positivo, né? E que me ensinou a, mais uma vez, ter calma. Que para mim o evento ele ia ter um score bom, mas ele conseguiu surpreender, né? Então, ir até o final mesmo. Eu falei, não, essa semana vai virar. E eu fui em mais empresas, fui em mais visitas, fiz mais visita. E eu sou aquela que coloca a pasta debaixo do braço e vou fazer e vou para que as coisas aconteçam. Então, esse evento do Manauara foi um marco para mim. Foi a primeira vez que eu subi no palco do Manauara, fazendo um evento da Empower lá e com o maior público que eu já fiz. Foi ali. Só uma pergunta, mais ou menos. Quanto é que foi o lucro desse evento? Olha, o lucro, porque tem a questão do faturamento, né? E o lucro, né? Eu acredito que o lucro desse evento, ele girou em torno de uns 30 mil reais. Rapaz, isso daí é dinheiro. Mas é muito trabalho também. Quem vê assim no palco, tudo lindo, mas são 2, 3 meses de trabalho. É que nosso bate-papo tá ótimo, eu tô adorando conversar com você. Você é uma entrevistada maravilhosa. Ai, que bom. Fico feliz. Mas vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Qual foi o maior desafio da Empower hoje? O maior desafio foi a gente ter continuado pós-pandemia. Porque tudo fechou, né? Então, os eventos que nós já tínhamos programados foram todos cancelados. E isso foi muito, muito delicado, porque eu sendo à frente da empresa, eu tinha acabado de ter bebê no período da pandemia, então juntou muita coisa ao mesmo tempo. E eu lembro bem que quando eu estava querendo desistir, eu gosto muito de contar essa história porque realmente foi algo que me fez voltar para o negócio. Eu recebi uma mensagem de uma das pessoas que foram para as palestras que eu já tinha realizado, né? E essa pessoa, essa mulher, ela me mandou uma mensagem de áudio onde ela estava muito contente. E ela falava bem assim, Jaque, tô te mandando essa mensagem porque eu tô muito feliz. Foi a partir de um evento que a Empower fez, que você fez, que eu decidi investir no meu sonho. Eu decidi sair do CLT e abrir a minha empresa.
E ela falava assim, e hoje eu estou abrindo a minha 4ª unidade. E aí ela disse, então não desiste. Hoje me deu muita vontade de mandar essa mensagem para você. Não desiste, continua, porque através do teu trabalho, muitas vidas realmente estão tendo mudança, estão tendo possibilidade de sonhar. E aquilo me veio assim como, nossa, como uma tocha, assim. Eu chorei muito, todas as vezes que eu falo também fico um pouco emocionada, porque realmente ali eu já tinha decidido. Eu falei, nossa, né, com um bebê novo, com aquele tumulto, né, que a pandemia ela deu uma chacoalhada. E eu falei, nossa, eu tenho que realmente partir para um outro objetivo, porque aqui vai ficar bem apertado, bem desafiador mesmo. As minhas reservas financeiras já estavam praticamente esgotadas. E aí, depois disso, desse áudio, né, foi quando eu comecei a desenhar o próximo evento. E desde lá a gente não parou mais. É tão maravilhoso ver que a senhora... Desculpa, você. É tão maravilhoso ver que você já ajudou tantas vidas, assim. Você já ajudou tantas pessoas a conseguirem o seu primeiro negócio. E agora, esta pessoa já está triplicando, amigo. Sim. Ela já deve estar no top dos top, entendeu? Isso é muito legal, né? Aí aquela primeira pergunta que tu me fez, como surgiu a Empower? Então a gente vê assim que a gente está no caminho certo, né? A gente está trabalhando, sei que tem muita coisa ainda para eu aprender, muita coisa ainda que eu preciso evoluir, mas é muito legal, né? Isso foi uma das pessoas que me passou uma mensagem, mas tantas outras, né? Eu espero que tenha, sim, com certeza mudado, melhorado e evoluído, né? Então a gente continua aí tendo a nossa missão muito bem trabalhada. Quando uma pessoa manda um áudio desse, né? Você fala, poxa, que bacana, estou no caminho certo. Vamos embora para a próxima pergunta, Jaque? Vamos lá. Bom, o que você aconselharia a seus filhos não fazerem que não rolou para você? E o que você diria para fazerem se você tivesse feito há mais tempo, que daria super bom? Eu sempre falo para minha filha, Maria Luísa, né? Aproveitar a infância dela. Porque às vezes a gente criança, eu lembro que eu queria logo, acho que tem muita gente, né? Acho que teu pai era assim também. Quer logo crescer. Quero crescer porque eu quero fazer coisa de gente adulta. E eu sempre falo que a minha melhor fase foi a fase de criança. Eu realmente eu pude fazer boas amizades, sabe? Eu vejo que esse meu jeitinho de criança eu levei até aqui. Mas em que formato agora? De saber me conectar com as pessoas, de ser uma pessoa agradável. Eu lembro muito bem que na infância eu queria ter muitos amigos mesmo. E eu não conseguia ter tantos. Não sei se cabe falar aqui, mas é importante isso. Eu não conseguia ter tantos porque eu sempre estudei em colégio particular. E os meus amigos que eu queria ter, eles não queriam fazer amizade comigo. Porque eu não, né? Eu sou negra. Então eu sofri muito racismo dentro das escolas. E isso me ajudou o quê? Resiliência. E saber me posicionar. Então, assim, você que está levando conteúdo para outras crianças, não só para crianças, mas para um meio muito importante, é importante evidenciar isso. Nós somos todos iguais. Todos iguais. Então, uma coisa que eu falo muito para minha filha, faça muitos amigos. Não tenha, porque fulano é de jeito, de outro jeito. Não discrimine ninguém. Todo mundo é igual. Então, eu sempre falo muito isso para Maria Luísa. E uma outra coisa que eu falo bastante é estude.
Eu queria muito ter ouvido a minha mãe quando ela falava: estuda, Jaqueline, estuda, estuda, estuda. E eu realmente, assim, na parte dos estudos, era complicado. Era. Eu tava muito querendo ali, né, me empenhar nos estudos. Meu negócio era estar conversando. Eu acho que é por isso que eu escolhi a parte de comunicação. Meu negócio era estar conversando, meu negócio era estar brincando, né? E eu sempre falo, foi uma infância muito boa. Tirando essas situações, né, foi uma infância muito boa, onde eu aprendi, né, a lidar com esses percalços e isso me desenvolveu para ser uma pessoa muito forte, porque os percalços continuaram. Mas aí você já está num outro nível de maturidade. Então, por isso que eu te falo também, mesmo você sendo aqui entrevistadora hoje, continue brincando. Isso é muito bom para a criatividade, isso é muito bom para que você entenda todos os processos da sua vida. Uma coisa que a minha mãe falava muito, ela falava: minha filha, você tem que aproveitar todas as fases, para que quando você não fique adulto, você não queira voltar numa fase que você não aproveitou. E olha que ela me falou isso quando eu era criança. Então, eu acho que eu vejo assim, por isso que eu acho que ela me deixou brincar bastante, né? Ela conseguiu colocar isso, que era algo que ela muito queria na infância, mas não teve a oportunidade. E comigo e com as minhas irmãs, a gente ali tinha o cutucado da educação, porque a gente sabe que com a educação você vai mais longe, mas tinha aquela coisa de vai lá, vai ser feliz, vai brincar, entendeu? Então foi muito bacana, assim, e isso eu tenho assim com muito carinho na minha memória. É uma pena que tenha acontecendo esses episódios de racismo não só com você, mas com outras pessoas também. Eu tenho uma amiga que ela também é negra, que ela também já sofreu racismo na escola. E assim, é uma pena. É, infelizmente ainda temos muito isso, né? E mas eu sempre falo que os filhos, eles vêm como um computador, como o teu tablet. Ele veio sem nenhuma programação. Você que foi colocando os aplicativos nele. Então, as crianças são exatamente isso. Quem molda são os adultos. Então, a gente precisa conscientizar os adultos que somos todos iguais, não temos distinção alguma. E imagina só, isso aconteceu comigo quando eu era criança. Hoje eu já vou fazer 35 anos, Nossa, eu pensei que né? a senhora tinha 20. Ai, meu Deus, que tudo! Podemos finalizar nosso podcast aqui. Então, uma coisa que impacta muito na vida das pessoas, né? Eu não sei como que outras crianças receberam essa informação. Talvez muitas delas possam ter dores até hoje. Então, você tem que ter muita cautela em alguns determinados comentários, né? A gente vê cada vez mais o bullying aumentando, né? Ah, porque a pessoa é gorda, porque a pessoa é baixa, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. Mas falando sobre o racismo, isso tem que acabar. Isso não precisa mais acontecer. Nunca precisou, mas isso precisa finalizar. E a gente precisa finalizar nessa geração. Realmente. E também a senhora comentou sobre o campo de educação, né? E realmente, quando se estuda, até mesmo pra, sei lá, ser um youtuber ou ser um TikToker, você precisa estudar Você pra precisa conhecer o seu público, pra poder monetizar, pra você poder ganhar o seu lindo e rico dinheirinho. Sim, E também, quando você estuda, você tem mais conhecimento pra você poder, sei lá, tá no podcast, te dá possibilidade, né? te dá possibilidade, várias oportunidades também. Mas vamos bora pra última pergunta. Já tá acabando? Já. Ah, Bom, eu tô adorando esse papo. Eu já sei que a senhora tá na AGE, que a senhora abriu em Power e agora ela é uma referência. Mas vamos falar sobre outra empresa? A Dona Mocinha? a Dona Mocinha é o bebê da casa, né? A Dona Mocinha, Letícia, eu tenho uma história muito bonita com ela. É uma franquia, que ela é uma franquia de Porto Velho. E tudo que eu falo muito que a gente tem que dar força ao norte.
porque o norte, ele muitas das vezes fica invisível, né? Então, a gente não precisa estar sempre esperando, e nem é necessário a gente ficar esperando que outros empresários venham do sul, do sudeste, para investir aqui. Nós mesmos podemos fazer isso. E aí essa franquia, que eu acho que deve ser uma das poucas, se não for a única, de sapato de Porto Velho, sapato e bolsas de Porto Velho, eu conheci em 2019 um desses eventos, né? Porque a minha empresa atende Manaus e atende outros estados do norte. E nessas andanças por conhecer o norte, que eu também não conhecia, eu acabei me deparando com a dona Mocinha, uma jovem empresária, que é a mesma idade que a minha, mas com muita vontade, sabe? Sabe quando aquela pessoa, assim, você vê o brilho nos olhos, de um negócio estar saindo? E a marca, ela vem muito forte porque ela se trata da avó, que tinha um apelido carinhoso de Dona Mocinha. E sempre foi uma mulher que fez sapatos e bolsas. Só que não tinha uma empresa como essa. E quando a avó faleceu, ela, a neta, decidiu abrir a Dona Mocinha. E fez da Dona Mocinha uma franquia. Hoje a Dona Mocinha está aí, eu acho que em uns 10 ou 12 estados. E aqui em Manaus é a primeira. E eu conheci em 2019 essa empresa. Na época eu não consegui trazer a franquia. E eu fiquei, assim, muito chateada comigo. Eu falava, nossa, se eu tivesse dinheiro, tava aí agora a empresa. E tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo. Quando você aprende a esperar, mas não é esperar sentada, é esperar se movimentando, você vê o extraordinário de Deus. E aí, quando foi esse ano, fevereiro desse ano, eu recebo um convite. Não um convite, uma ligação da matriz, né? Falando que abriria uma Dona Mocinha em Manaus. E que a pessoa que abria a Dona Mocinha em Manaus estava precisando de uma sócia. E eu falei, caramba, é para mim. Só que como que a gente faz o negócio liso, né? Eu pensei na hora. Porque eu tinha acabado de sair de um evento que foi bom, mas poderia ter sido melhor financeiramente. E eu tinha já investido todo aquele capital. E eu falei, uma coisa que eu aprendi foi escutar. E aí eu fui para a reunião e falei para ela como que estava a minha situação, o quanto eu gostava da marca, o quanto eu me identifico com a marca. Só que o mais extraordinário, Letícia, é que até uma semana atrás ela não me conhecia pessoalmente. Isso foi feito tudo online. Nós fechamos negócio online, tudo pelo telefone, tudo dessa forma. E uma coisa que eu gostei muito, e até mandar um abraço para ela, que é a Kátia, que ela é uma mulher muito determinada. Pensa assim, eu fiquei impactada com ela quando eu conheci agora uma semana atrás. Muito ágil, uma mente assim, frenética, uma mulher de negócio. E eu até falei para ela, né? Eu falei, Kátia, antes de tu ir, eu quero um treinamento. Porque isso é ser humilde. Você não pode ter vaidade em querer não aprender e achar que você sabe de tudo. E eu falei isso para ele. Olha, antes de você ir, eu quero ficar nesse mesmo nível que você nas vendas. Eu quero ter esse dinamismo. Ela, tá bom, Jaque, vamos lá. Então, assim, a Kátia, ela me deu a oportunidade de ser sócia dela na Dona Mocinha, a loja que eu tinha conhecido em 2019. E agora, em 2023, nós estamos inaugurando a primeira loja física da Dona Mocinha em Manaus. Nossa, que legal. E é tão bom ver que a senhora, ou que você conseguiu ser a sócia dessa empresa que tem uma história um pouquinho triste, mas ela é uma história inspiradora, é uma história que inspira várias pessoas a abrirem seu primeiro negócio, baseado em tradições da sua família e etc. Isso mesmo. Bom. Muito bacana. É isso mesmo que é a Dona Mocinha. E já fica o convite para você ir na nossa inauguração, que vai ser um prazer ter você lá, né? Conhecer, porque lá as grades, já vou fazer logo o comercial, tá? A grade de sapatos é do 33 ao 39.
Então, a Dona Mocinha fica localizada no Vieira Alves. Nós já estamos atendendo online, mas a abertura da loja ela vai ser em setembro. Mas se você quiser dar uma passadinha lá, você é cliente VIP. Bom, infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim, ele já está finalizando. Gostaria de fazer algumas considerações e agradecimentos finais? Letícia, eu primeiro quero te agradecer. Como eu iniciei a nossa conversa, eu estou impactada com o volume de conhecimento que você tem, né? Obrigada. Como você tem a sua postura, né? Então, assim, e mesmo tendo aquele gostinho ainda de criança, sabe? Então, assim, eu fico muito contente porque eu tenho certeza que você vai ser referência para muitas crianças e referência para muitos pais, né? Porque muitas das vezes nós, pais, acabamos, assim, deixando um pouquinho de lado, né? E ver você pegando esse sonho e colocando em pauta e determinando tempo para isso, que eu sei que tem diversas atividades, né? Isso é muito legal. Ter a oportunidade de conversar com você, né? Algo tão maravilhoso que é o empreendedorismo. Eu fico muito contente poder chegar aqui e eu vou te falar, de todos os podcasts que eu já fui, esse foi um dos melhores bate-papos. Parabéns e obrigada. Ai, obrigada por você, por estar disponibilizando o seu tempo para participar do nosso podcast, o Kids Talks. E eu agradeço, realmente agradeço muito, sou muito grata à sua participação. Mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, como eu disse anteriormente. Então, se você gostou desse podcast, deixe seu like. Nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Se inscreva no canal, ative o sininho. E muito obrigada por assistir esse podcast. Sou Letícia Bento e tchau!